minha família de joelhos buscando a face de Deus. Dia 23. Intercessores, os heróis secretos do céu. Foi um momento histórico. Milhares de pessoas se reuniram em Belzec, Moldávia, para ouvir o Evangelho pela primeira vez em um estádio de futebol. Naquela época, a Moldávia ainda era parte da antiga União Soviética. A vida dos cristãos era muito difícil, porque eram perseguidos. Todos haviam sofrido uma lavagem cerebral ateísta, mas os cristãos haviam orado para Deus abrir as portas e aquele era o dia. Ele abriu. Eu estava muito nervoso ao me levantar para proclamar o nome de Cristo. Minha mente estava cheia de perguntas. O que as pessoas achariam? Será que elas responderiam ao convite de vir a Cristo? Muitos anos antes, eu havia sido deportado da União Soviética por falar a estudantes universitários sobre Jesus. Agora eu me levantava, naquele momento histórico, para proclamar o grande presente da salvação. No final de minha mensagem naquela tarde, fiz o convite para que as pessoas aceitassem a Cristo. Primeiro pedi que elas levantassem a mão se quisessem conhecer a Cristo, e disse que oraria por elas. Ninguém levantou a mão. Eu orei. Ó Deus, o que eu faço agora? O Espírito Santo pareceu sussurrar em meu ouvido. Insista, insista. Então, pedi para que as pessoas se juntassem a mim à frente da plataforma, se elas quisessem colocar sua fé em Cristo e segui-lo. Mas ninguém respondeu. Orei novamente, mas Deus pareceu indicar que tinha tudo sob controle. Olhei para frente e, para minha surpresa, uma mulher pobre da vila veio sozinha das arquibancadas. Ela carregava um buquê de flores em sua cabeça. Caminhou sozinha diante da multidão até a plataforma. Então, ela me deu as flores, ajoelhou-se e começou a clamar a Deus. Olhei para frente, quando ela começou a orar. Dezenas, centenas de pessoas começaram a responder ao convite de aceitar a Cristo. Foi uma cena linda de se ver. Cerca de 2.500 pessoas fizeram um compromisso de dar a sua vida a Cristo naquela tarde. Fiquei tão movido pela coragem daquela humilde senhora que escrevi sua história em nossa carta mensal, com algumas fotos. Não muito tempo depois, recebi o telefonema de uma senhora que estava no grupo de oração das mulheres, juntamente com minha esposa. Ela disse: Sammy, eu poderia ir ao escritório? Há algo que eu preciso lhe mostrar. Imediatamente, veio ao meu escritório e trouxe seu diário de oração. Todos os dias, aquela mulher registrava o que Deus havia colocado em seu coração para orar. Ela havia orado por 2 meses pela nossa cruzada na Moldávia. Deus havia colocado no coração dela para orar por uma humilde senhora de uma vila, a fim de que ela tivesse a coragem para fazer o que Deus estava pedindo para ela fazer. Esse foi o registro que colocou no diário, enquanto orava. Fiquei perplexo. Uma mulher em San Antônio, no Texas, orou e Deus moveu uma nação. A oração preparou o coração de uma humilde senhora e Deus operou um milagre. Acredito que quando chegarmos ao céu, vamos descobrir que os verdadeiros heróis ali não serão necessariamente grandes personalidades do púlpito. Eles não serão necessariamente os mais conhecidos pelos homens, mas certamente serão aqueles bem conhecidos por Deus, aqueles que têm se firmado no lugar solitário de oração, aqueles que escreveram a história do reino, com orações secretas em seu coração. Oremos para que sejamos reconhecidos no céu como homens e mulheres de oração. Devocional para as crianças. Crianças em oração. Podemos orar por outras pessoas e Deus, em resposta a essas orações, fará grandes coisas. As crianças podem orar porque Deus ouve a oração delas. Quando você ora pelas pessoas que não conhecem Jesus, pelas que estão doentes, pelos missionários que estão distantes, até mesmo pelas pessoas que você nem conhece, Deus responde porque você está falando com Ele sobre isso. É bom orarmos pelo que precisamos, e é muito melhor quando oramos pelos outros. Nesse momento, ore pelas pessoas que necessitam da ajuda de Deus. Não ore por você ou sua família. Ore pelos outros.